Florestas marinhas e alguns de seus mistérios. Sejam bem-vindos ao Minutos de Botânica. Eu sou o professor Anselmo e hoje falarei um pouco sobre o funcionamento das florestas marinhas. Você já ouviu falar dessas florestas? O foco do vídeo será sobre as relações alimentares entre os membros dessa floresta, quem se alimenta de quem e quais suas consequências. Mas antes de mergulharmos dentro das florestas marinhas, eu preciso apresentar para vocês uma hipótese que ficou conhecida na década de 60 como a hipótese do mundo verde. Em 1960, 3 ecólogos estavam interessados em saber os fatores que controlam o tamanho das populações naturais e o que determina, no final, a abundância total de organismos no planeta. Esses pesquisadores propuseram a organização dos seres vivos em 3 grandes níveis, de acordo com o que os organismos consomem e quem os consome, ou seja, quem se alimenta de quem. Os 3 níveis ficaram conhecidos como níveis tróficos: os carnívoros, que são todos aqueles que se alimentam dos herbívoros, os próprios herbívoros, que se alimentam essencialmente dos produtores, e os produtores, que são os organismos fotossintetizantes, como as plantas. O raciocínio desses autores foi de que, na ausência de quem consumisse os carnívoros, a população de carnívoros seria limitada somente pela competição entre seus indivíduos, no caso por alimento, os herbívoros. Já a população de herbívoros teria seu tamanho controlado pela predação exercida pelos carnívoros. Com a população de herbívoros menor, as plantas se adensariam e seriam limitadas pela competição entre si, por exemplo, por nutrientes ou por espaço. Portanto, esse adensamento das plantas explicaria sua dominância na paisagem terrestre do planeta. Daí o nome da hipótese do mundo verde. No entanto, os autores não chegaram a testar se sua explicação envolvendo competição e predação entre níveis tróficos fazia sentido, e somente mais tarde, inicialmente no ambiente aquático, os pesquisadores investigaram essa hipótese. As florestas de kelps, algas pardas gigantes com até 65 metros de comprimento, abrigam muitos animais que procuram proteção e alimento. Essas algas são os organismos autotróficos fotossintetizantes, que sustentam grande parte da diversidade local, pois são a base da cadeia alimentar junto com as microalgas. As florestas marinhas de kelps ficam escondidas no azul do mar, em diferentes partes do oceano, mas como as florestas terrestres são ricas em espécies e constantemente ameaçadas pelas atividades do homem. Essas florestas também podem ser investigadas em seus diferentes níveis tróficos, ou seja, em suas relações alimentares. Aqui vamos analisar esse sistema olhando alguns de seus representantes mais importantes: as algas pardas gigantes como produtores, os seus herbívoros, os ouriços, e os consumidores dos ouriços, as lontras marinhas predadoras. No Oceano Pacífico Norte, existe uma ampla distribuição das florestas de kelps associada à ocorrência de lontras marinhas. Embora as lontras tenham sido quase extintas entre 1800 e 1900 pelo comércio de pele desses animais, suas populações começaram a se recuperar a partir de 1911, com a criminalização de sua caça. A partir desse momento, muitas ilhas foram repovoadas pelas lontras, enquanto outras não. A partir daí, alguns pesquisadores se perguntaram quais as consequências da presença ou ausência das lontras nas populações de ouriços e algas nessas ilhas. Nas ilhas que contam com a presença das lontras nas florestas marinhas, a população de ouriços é altamente predada pelas lontras e, portanto, é mais reduzida, e a densidade de algas é muito maior, tornando a estrutura da floresta mais complexa. Portanto, esse exemplo ilustra bem o efeito em cascata ao longo dos níveis tróficos, produzindo uma maior densidade de algas. Nas ilhas em que as lontras estão ausentes, a população de ouriços herbívoros é muito maior, pois não tem os seus predadores naturais, as lontras. Dessa forma, os ouriços atacam vorazmente as algas pardas e diminuem sua densidade e toda a estrutura da floresta marinha, diminuindo a diversidade local nessas florestas. Portanto, a grande abundância de algas pardas que vemos nas florestas marinhas é uma consequência da cascata de efeitos entre os níveis tróficos, em que as lontras acabam tendo um efeito indireto positivo sobre as algas predando os ouriços. Um exemplo carismático a favor da hipótese do mundo verde, pensada para a paisagem terrestre.
A partir de 1990, as lontras começaram a ter suas populações diminuídas em algumas florestas marinhas, onde elas eram anteriormente abundantes. Alguns grupos de orcas modificaram seu comportamento alimentar pela ausência de determinadas espécies de baleias, que eram seu alimento, e eram frequentemente caçadas pelo ser humano. Essas orcas passaram então a se alimentar de lontras marinhas, em alguns locais do Pacífico. Com isso agora, temos um quarto nível trófico. Com a diminuição das lontras, o sistema passa a se comportar como se elas também estivessem ausentes, e ocorre a explosão populacional dos ouriços e uma diminuição significativa das algas pardas gigantes. O mesmo efeito em cascata ao longo dos diferentes níveis tróficos foi observado para o ambiente terrestre, com uma alternância na importância da competição e da predação entre níveis. Não vamos investigar hoje aqui exemplos desses casos, mas eles se assemelham bastante com o que vimos nas florestas marinhas de Kelps. A simplificação da diversidade biológica em níveis tróficos, ou seja, em suas relações alimentares, nos ajuda a compreender processos como competição e predação, intimamente ligados à manutenção dessa diversidade, tendo como base os organismos fotossintetizantes. Gostaram de mais esse vídeo do canal? Espero que sim!